8h17, hoje é terça-feira, nós temos a coluna de Finanças Pessoais com Alexandre Assi, que já está conosco aqui nos estúdios da Nova Brasil. Alexandre, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Olá, Diego, um prazer revê-lo. Depois vamos discutir um pouquinho se levou muita marmita, comeu fora lá nos Estados Unidos. Paulo Pimenta, um bom dia para você, Alexandre. Ouvinte. Espero aí contribuir sempre com sua caminhada financeira. Voltei com uma saudade de pão de queijo, arroz e feijão, viu? Dessa vez não foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, então dessa vez eu me preparei para não comer tanto fast food, né, Alexandre? Você voltou de lá recentemente também. Se deixar, a gente vai no hambúrguer e na Coca o dia todo, né? É verdade, tem que ter ali cautela para não voltar acima do peso, e tudo que a gente ganhou para perder é super difícil, né? É isso aí. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, muito pertinente, que tem a ver com todos nós, com o nosso dia a dia. Se é mais barato comer fora ou comer em casa, hein? Essa pergunta vale muito literalmente, hein, Alexandre? Vale. É um questionamento que todo mundo faz. Eu percebo sempre no todo início de ciclo. Então a gente está no início de um ano. As pessoas começam a se questionar. Logicamente, a questão do preço é fundamental e importante para ver dentro do orçamento se cabe ou não, mas tem outros pontos que são super importantes também, né? A comodidade, a gente sabe, ouvi aqui nos bastidores que um colega nosso prepara o alimento ali durante um dia. Enfim, será que é mais fácil? Questão de tempo. Logicamente, a gente tem a questão do valor. A questão da qualidade. Hoje em dia a gente percebe muitas vezes infecções alimentares, como isso acontece de maneira recorrente. Então é uma forma de proteção. Então vamos tentar trazer aqui a reflexão. O certo e errado é super difícil de trazer essa definição 100%. O importante é cada um entender o que é melhor para ele. Alexandre, vamos começar então falando sobre como analisar o custo com as refeições. Como é que a gente começa a ver isso dentro de casa ali? Quando a gente faz essa definição pontual, Paulo, é mais barato ou mais caro comer fora ou comer em casa? Então, acho que é simplesmente fazer um levantamento do que hoje você gasta dentro de supermercado, principalmente com esse viés de alimentação, né? Almoço, você tem ali o jantar para quem trabalha à noite, os lanches também. Então, se você faz uma somatória de tudo que gastou com o supermercado durante o mês, divide pela quantidade de dias que você alimentaria fora de casa, você vai ter um preço médio. E automaticamente você faz uma comparação com quanto você gasta também ali por dia. Mas eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho mais. Quando a gente fala somente desse fator, existe ali uma regra normal das pessoas de proteção. Proteção de bolso também. Porque quando você vai em um lugar que você percebe que o custo é um pouco mais aumentado, tem uma tendência normal e natural de comer menos. Ou, muitas vezes, quando você está num momento de dificuldade financeira, você deixa de olhar a qualidade e olha estritamente o preço. E muitas vezes se alimenta mal. E isso vai trazer ali uma série de problemas que lá na frente você vai gastar mais do que se tivesse alimentado bem. Então, por isso que olhar o preço, a gente tem que comparar de maneira real. Se eu me alimentar bem, na quantidade que eu gosto de me alimentar, eu vou gastar a mesma coisa ou não? Então, acho que são alguns pontos que a gente passa desapercebido, mas é muito importante colocar nessa nossa decisão. Ainda sobre preço, né, Alexandre, Paulo, você ouvinte, às vezes a gente vai almoçar, comer fora, e aí vem um refrigerante, às vezes mais de um, vem um suco, às vezes mais de um. Você olha para um docinho que está ali na hora de pagar, vem um docinho a mais. Às vezes está com algum amigo, estica um cafezinho. Então, realmente, comer fora, dá para dizer que existe uma tendência de você gastar mais, Alexandre? Acaba se tornando ali uma recorrência. O ser humano, ele é muito enviesado. Então, quando você está ainda mais com colegas, você percebe que sua alimentação muitas vezes se torna um pouquinho diferente. Ou você busca ali um alimento do qual não teria, como você mesmo falou, sobremesa. Eu, particularmente, tento ali no dia a dia fugir da sobremesa. Mas todas as vezes que estou no restaurante por uma questão, né, profissional, quase sempre eu vou lá e peço uma sobremesa, porque para completar, para finalizar, para dialogar ali com aquela pessoa que eu estou ao lado. Então, eu acho que
O alimentar em casa, para quem tem essa possibilidade, ou trazer marmita também ali, hoje cada dia a gente invoga ali essa possibilidade, pode trazer até uma certa proteção alimentar mesmo. Bacana. Alexandre, tempo também é dinheiro, né? Como é que é isso? Conta pra gente. Tem gente ali que tem que colocar isso daí na balança, não é só o preço. Eu sempre falo que não existe um único caminho. Se existisse o caminho mais correto, os outros não existiriam, né? E a gente vai ter dinâmicas familiares totalmente diferentes. Eu vou trazer a minha dinâmica, a gente tem um anjo dentro de casa que nos ajuda muito nesse patamar, então facilita bastante. Mas tem pessoas que vão ter uma série de atividades e o tempo é o maior valor que ela tem que priorizar. E fazer a comida, preparar tudo, gasta um pouco de tempo. Então, eu acho que tem que ser colocado também na balança não só o custo financeiro, mas o custo do tempo. Todo momento que eu consigo fazer isso, preparar, organizar, então é algo fundamental. Mas também transformar esse tempo, que muitas pessoas acham que é um tempo ruim, em um tempo prazeroso. Entender qual o melhor alimento que eu gosto, colocar os entes familiares para participar desse momento, desde a compra até na execução, fazer a refeição. Para quem tem filhos, eu acho que é um momento super legal de mostrar a eles como funciona toda essa cadeia alimentar, qual o melhor alimento, será que é um alimento que é processado, industrializado? Eu tenho percebido hoje em dia nos supermercados que cada vez mais as embalagens têm que trazer de maneira clara o que é mais saudável, o que tem mais açúcar, o que tem mais sódio. Então acho que é um momento da gente aproveitar a rotina familiar e incluir isso. E caso você efetivamente perceba que hoje o seu foco é para profissional, outras questões, não tem tempo, tem que colocar nessa balança para a sua decisão. 8h24, você está no Jornalismo da Nova Brasil FM. Hoje é terça-feira, a gente conversa ao vivo aqui com Alexandre Assi na coluna de Finanças Pessoais. Alexandre, você sempre traz para a gente aquele ensinamento básico que muitas vezes a gente não se convence, que é a importância de colocar tudo no papel, né? Então deve ter gente que está ouvindo agora na 97,5 FM, já ouviu, claro, falar sobre isso, sobre se é mais barato ou não, comer fora, levar comida de casa para o trabalho, mas muitos talvez nunca fizeram essa conta, né? Quanto que eu gasto por semana, por mês, almoçando fora, em restaurante, e quanto que eu gastaria se eu levasse essa marmita de casa? Esse é um bom ponto, né? O autoconhecimento financeiro, se conhecer financeiramente é importantíssimo para o seu equilíbrio e proteção financeira. Como você mesmo falou, Diego, infelizmente parece que a gente vai gastando um pouquinho. É um café, é um lanche, é um almoço, é um jantar especial. Quando eu faço a somatória de tudo isso, muitas vezes pode ser um vilão dentro do seu orçamento financeiro. Então é importantíssimo conhecer de maneira detalhada como está indo o meu recurso. E vou ter que fazer isso a vida inteira, Alexandre? Depende. Algumas pessoas gostam desse controle porque esse controle vai lhe permitir uma série de realizações. O tempo, ele é igual para todo mundo. A basta agora é olhar e entender como eu vou gastá-lo. Será que faz sentido eu gastar alguns minutos do meu dia para ter ali dimensionado para onde tem ido o meu dinheiro e não existir desperdício? Se achar que isso é o melhor caminho, eu tenho certeza que o dinheiro vai fazer o seu trabalho de maneira positiva. Opa, você vai conseguir muitas vezes, né, aproveitar as suas reservas para gastar na hora que tem que ser gasto. E vai sobrar um dinheirinho para um restaurante mais chique no fim de semana com a família, né? Possivelmente você vai deixar de existir o que não faz sentido. Como a gente vê, a gente é muito enviesado o dia inteiro. Quantas pessoas já falam, vai ao supermercado, vai de barriga cheia, se for com fome você vai comprar coisas que não compraria se estivesse de barriga cheia. Uma série de estratégias que já foram percebidas no ser humano e mesmo assim a gente tenta deixar de lado. Quanto mais você se conhece, nesse autoconhecimento financeiro, você vai se proteger dessas pegadinhas aí que acontecem no dia a dia. Muito bem. Paulo Pimenta começou o jornal contando pra gente que é do time da marmita. Você já fez essas contas, Paulo? Você sente peso no seu orçamento quando você leva e quando você, num domingo, não consegue cozinhar, por exemplo? Eu sinto peso no orçamento e também na qualidade do alimento, né? É muito diferente você saber o que você está comendo ali. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, come mal, vai para algum outro lugar. Por sorte, no lugar onde eu trabalho, eu tenho alguns restaurantes que são bem monitorados desse ponto de vista nutricional, né? Então, tem ali o restaurante do Ministério da Justiça, do Instituto Rio Branco, que eu costumo almoçar. Então, ali tem uma comida ok, por um preço bem ok, bem justo.
mas eu prefiro fazer minha marmita, levar de casa, sabendo o que eu tô comendo, do jeito que eu gosto. E eu percebo também, Alexandre, que essa questão da marmita é muito para quem tá solteiro ali, né? Às vezes até um casal. Eu vejo que numa dinâmica familiar já é mais difícil quem tem filho preparar essa comida antes, né? Normalmente, quando a dinâmica familiar aumenta, possivelmente você acaba tendo mais participantes nesse processo. Então, mais uma vez, casa de. Como é que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? ferro lá em casa, porque não pode ser diferente. A minha filha fica o dia inteiro na escola e lá você pode se alimentar dentro do restaurante da escola ou levar marmita. Em alguns momentos ela percebe a importância, não só pelo custo financeiro, pela qualidade alimentar. Então, essa decisão ela é sempre individualizada. O mais importante, eu acho que é a grande missão que eu levo da educação financeira é a reflexão. Não tenho o que fazer porque todo mundo faz. Qual é a minha realidade? Será que por uma questão financeira? Será por uma questão de um alimentar melhor? Qual é por uma questão de tempo? Então hoje a gente tem muita facilidade. A gente tem aplicativos, né, para comida que você abre o celular, em menos de um segundo você já pede, em alguns minutos está ali na sua casa. Mas será que é melhor isso ou eu gastar um pouco de tempo, reunir a família e fazer isso um momento diferente? Então acho que essa reflexão familiar ela é fundamental e importante, porque quanto mais eu entendo, quanto mais eu busco o que é importante para mim, eu vou estar associando saúde e vou estar associando também a questão financeira. Para a gente concluir, o Henrique Dornelles, que nos acompanha com imagens pelo YouTube, diz o seguinte: eu sou do time de levar marmita ao trabalho. Raras são as vezes em que eu como fora, mas de fato nada melhor do que comer uma comida quentinha feita na hora. Tem isso também, hein? Consigo isso devido à semana de home office. Alexandre, quando não comer fora? De jeito nenhum. Legal. Quando seu orçamento está estourado, quando você está no vermelho, quando está gastando mais do que você recebe, é um momento que mostra, olha, é a hora de gastar menos. E você vai gastar menos, com mais qualidade, fazendo o seu alimento. Porque você pode ter opções de comer lanches ali que não nutricionalmente vai ser muito ruim para ter um custo mais baixo. Então, na hora que você percebe que o seu gasto está muito maior do que o seu ganho, é hora de buscar a estratégia da marmita. Henrique, um abraço. Tenho certeza ali que buscar essa estratégia você protege o seu bolso e com isso ali tem outras conquistas que consegue fazer de maneira recorrente. Então, estratégias individuais, conhecer o seu orçamento, perceber quanto você tem gasto com esse item. Grande parte da população nunca parou para fazer essa conta e através disso você vai refletir. Vou continuar me alimentando fora, com o almoço quentinho? Vou conseguir me organizar e almoçar em casa? Será que é por preguiça? Será que por impossibilidades? Então você vai entendendo a rotina familiar, cada um vai ter a sua, para que você proteja sempre o seu bolso. Uma prática que está muito famosa aqui em Brasília é o personal chef, né? As pessoas estão contratando uma cozinheira para fazer já o cardápio do jeito que você quer, você só entrega a sua receita ali do nutricionista e ela já faz isso, é uma boa saída também. Estratégias para que você possa ter um custo menor e, principalmente, uma qualidade alimentar melhor também. Então, acho que qual o caminho, como a gente fala na educação financeira, como eu vou fazer esse autoconhecimento, anotando no aplicativo, áudio, independente de qual o caminho. O importante é ter o resultado. A mesma coisa na alimentação. Se eu vou ter um personal chef, se eu vou fazer em casa, se eu vou me alimentar na rua, enfim, independente do que aconteça, é importante que essa decisão venha de você, querido ouvinte. Paulo Pimenta, você está oferecendo seus dotes culinários aí, já que você faz suas marmitas no domingo à noite? Quem tiver interesse... Olha, pagando bem que mal tem, né? Vamos combinar um valor aí, a gente vai, por um cafezinho já tô lá. Muito bem. Uma coisa eu sei, que vai ter bastante pimenta, né? Olha, não, eu não sou fã de só no sobrenome, tá bom. Na comida eu deixo para outras pessoas. Coisa boa, 8h31, esse foi Alexandre Assi, mais uma coluna de finanças pessoais, nos ajudando a entender um pouquinho a dinâmica da nossa vida financeira. Alexandre, muito obrigado. Até semana que vem. Saúde alimentar, saúde no bolso. Para tudo isso, tem que ter sempre muita cor no nosso dinheiro. Cor no dinheiro e cor no prato da comida também, não é isso, Alexandre? Importantíssimo. Muita cor no prato que vai trazer ali uma vida saudável, gastando menos dinheiro com doença e mais com lazer e prazer.